Dá para consolidar estudo com trabalho? O que é que vocês acham a respeito disso, Thaís? Excelente. Dá sim para conciliar estudo e trabalho, então tanto no Humber quanto na George Brown, o aluno consegue estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Todos os programas são full time, mas ele vai estudar ali cerca de 5 horas por dia, mais ou menos, então ele ainda consegue trabalhar. Toronto é uma cidade que oferece muita oportunidade de emprego, tanto part-time quanto full time. Então, se esse aluno quiser chegar e no primeiro dia de aula estar trabalhando, ele vai conseguir, né? Se ele já tiver um bom nível de inglês, a gente entende-se que ele tem para começar um curso superior, mas também oferece oportunidades para diferentes tipos de perfil, né? Então, se a gente tem uma família, por exemplo, que às vezes um dos parceiros, por exemplo, é de uma área de tecnologia, o outro é da área de saúde, e aí vamos dizer que tem um filho aí, adolescente, que quer ir para a área de artística, área de game, por exemplo, a gente consegue, né, na cidade, aproveitar um pouco, né, de todas as áreas. E focando um pouco nessa parte da adaptação, né, e do estilo de vida na cidade, é uma cidade multicultural, é uma cidade que tem muito evento esportivo, muita cultura. Então, Toronto tem hoje as 7 principais ligas de esporte, né, então quem gosta muito de esporte aí, basquete, hóquei, futebol, então a gente tem um time, né, em todas as maiores ligas de esporte, então tem muito show, né. Sempre tem vários shows acontecendo, vários concertos, circo, né? Circo de Soleil tá sempre na cidade. Então tem muito entretenimento para as pessoas também aproveitarem a vida, porque você vai estar lá estudando e trabalhando, mas também vai se divertir, vai passear, né? Vai ter sua vida normal, como você tem aqui no Brasil os finais de semana. Eu acho que isso também, o cenário gastronômico em Toronto é sempre muito reconhecido, né? Toronto tem todo tipo de restaurante, tem restaurante desde restaurante brasileiro, jamaicano, indiano, asiático, então tem todo tipo de gastronomia em Toronto, você consegue viver um pouco disso, né? A gente falou, Toronto é a cidade mais multicultural, então proporciona isso para o estudante também, dele vivenciar culturas diferentes e experimentar coisas diferentes em Toronto também. Massa, assim, eu já fiquei com gostinho de quero mais, não posso negar. E na primeira oportunidade que eu tiver, com certeza, Toronto vai ser uma cidade que eu tenho que botar na minha lista para poder visitar. Com certeza. E aí, eu já puxo um gancho aqui a respeito disso, já que a gente está bem empolgado falando sobre a cidade, que é, o college de vocês é um college público. Mas por que o Canadá considera um college público? E quais os benefícios que o estudante tem por ter optado por estudar numa instituição como essa? No Canadá, o college público ele recebe a maior parte do investimento do setor público, né? Então, hoje, tanto o Humber quanto o George Brown, a maioria dos nossos estudantes são estudantes canadenses. Então, isso é uma coisa que a gente é muito orgulhoso, né, Thaís? A gente falar que o próprio canadense escolhe estudar no Humber e no George Brown. A gente tem hoje, em média, de 30% de alunos internacionais, mas ainda assim a maior parte da população dos nossos colleges é canadense, então que para a gente é um super motivo de orgulho. Sim, e como os colleges são públicos, eles têm muito foco em atender a demanda de trabalho e a demanda do mercado onde o college está inserido. Então, nós, por exemplo, estamos na cidade de Toronto, então o nosso papel é formar a mão de obra qualificada para a demanda que a cidade de Toronto tem. Então, por exemplo, vamos falar uma área que de repente não é tão forte em Toronto, que são poucas, né? A área de energia, sustentabilidade, gás, petróleo, não é tão forte em Toronto. Tem outras regiões do Canadá que é mais forte. Então, por isso a gente não oferece programas nessas áreas. Mas todas as outras, praticamente, a gente oferece porque há demanda de trabalho. Então, tem todo um estudo feito. Infelizmente, não é a realidade no Brasil, por exemplo, que a gente tem faculdades de diferentes áreas em diferentes cidades e muitas vezes o aluno se forma e nunca nem vai trabalhar na área que ele estudou. Então, com os colleges, essa realidade é completamente diferente. O índice de empregabilidade dos colleges públicos, tanto da Humber quanto da George Brown, fica em torno de 80%, 90%, empregabilidade 6 meses após formado na área em que estudou. Então, o nosso foco é realmente colocar o aluno no mercado de trabalho, naquela área que ele estudou e que ele se especializou. Não, massa. E assim, complementando isso, né? Eu vejo muitos cases de sucesso dos estudantes. Você que vai fazer um college público no Canadá pode trabalhar part-time durante seus estudos, consegue também trabalhar full-time nos breaks e nas férias, né? E também, quando você vai acompanhar do seu partner, pode acompanhar, podendo ter a permissão de trabalho durante o período que você está estudando. Ele pode trabalhar full-time e você part-time. Então, isso é bem legal, porque ajuda a manter as despesas ali no dia a dia, né? E se você vai acompanhado com algum dependente, que tem a partir dos 5 anos, ele tem direito ao ensino de base gratuito pelo governo canadense. Assim como o Fábio falou, né? Acaba tendo esse benefício estendido para os filhos também. Então, com certeza, mesmo que você invista um pouco mais para ir para o colégio público, você acaba tendo economias pelo fato de estar naquele tipo de instituição. E isso é muito, muito legal.